Você sabia que mais de 80% do oceano permanece inexplorado, sem ter sido mapeado ou sequer visto? Alguns dizem que o desconhecido não nos afeta, mas essa falta de conhecimento faz do oceano um dos lugares mais aterrorizantes. Desde os olhares horripilantes de tubarões até cidades submersas, se o oceano te causa medo, é melhor se preparar, porque este vídeo não é para os fracos. Para alguns, o paddleboard é uma atividade divertida e tranquila. Porém, isso só vale se você conseguir ignorar a sensação de que algo lá embaixo está te observando. E em certos momentos, o que está no fundo pode aparecer para te lembrar que sentir um pouco de medo é algo saudável. Enquanto praticava paddleboard na costa de Kaituna Beach, na Nova Zelândia, Luke se viu sendo seguido pelo maior e mais temido predador dos mares. Assim que emergiu, a orca se aproximou da prancha de remo com suas mandíbulas, curiosa para investigar, enquanto Luke, ainda sem acreditar, lutava para manter o equilíbrio. Felizmente, após o breve encontro, a baleia se afastou com uma velocidade impressionante, deixando para Luke uma história perfeita para compartilhar à beira da fogueira na praia. Embora sejam predadores rápidos e eficientes, as orcas raramente oferecem risco aos humanos, com ataques documentados apenas em cativeiro. E isso acontece porque as orcas têm uma dieta bastante seletiva, aprendida com seus pais, e humanos ou pranchas de remo não são exatamente um alimento típico para uma orca em liberdade. Nossa espécie não está no cardápio. Ainda assim, considerando que essa orca resolveu dar uma investigada com os dentes, eu não pensaria duas vezes antes de sair correndo para a praia. Imagine a cena: você está de férias com seus melhores amigos na Nova Zelândia, curtindo ao máximo, entre uma cerveja gelada e uma corrida pela praia, o sol brilhando, quando de repente, apesar de parecer que essas pessoas estavam prestes a virar petisco de tubarão, era apenas uma orca. Ela fazia parte de um grupo que se aproximou da costa de Opito Bay, em Coromandel, na ilha norte da Nova Zelândia, provavelmente atrás de arraias, e chegou a apenas 9 metros da praia. Orcas e arraias juntas. Pois é, acho que vou continuar com meus castelinhos de areia em terra firme. Valeu! Quase todos têm pelo menos um caso leve de selacofobia, o medo de tubarões. E considerando aqueles dentes afiados, habilidades de caça e silhuetas aterrorizantes, é fácil entender o porquê. Com isso em mente, o que você faria se estivesse nessa situação? Esse aterrorizante tubarão-tigre se aproximou de forma lenta, mas calculada, de Nick Bridge, que mergulhava na costa das Bahamas em fevereiro de 2020. Quando ficaram frente a frente, a poucos centímetros de distância, Nick se viu em uma situação que ninguém deseja: ser uma verdadeira isca de tubarão. Enquanto o tubarão parecia apenas curioso nesse clipe, perdendo apenas para o tubarão branco, os tubarões-tigre são responsáveis pelo segundo maior número de ataques a humanos desde que os registros começaram em 1580, com 138 ataques ao todo, sendo 36 deles fatais. Embora você possa acreditar que colocar a mão na frente do rosto de um tubarão seja uma maneira de arriscar seus dedos, Nick foi inteligente ao tocar o nariz do tubarão, fazendo com que ele se afastasse. No focinho do tubarão existem centenas de órgãos que detectam mudanças nos campos elétricos e magnéticos do oceano,
oceano. Esses receptores os auxiliam na navegação e na localização de presas, pois todos os seres vivos emitem um campo elétrico fraco devido à atividade de seus músculos e nervos. Um leve toque no nariz pode perturbar esses sensores, causando uma sensação desconfortável no tubarão, o que aumenta a probabilidade de ele nadar para longe. Embora Nick seja uma mergulhadora profissional, interações com predadores como esse ainda são altamente arriscadas. Basta apenas um movimento para que as coisas fiquem realmente aterrorizantes e bem rápido. Flutuando tranquilamente na superfície, essa mulher está rodeada por cerca de 25 tubarões-lixa nas águas rasas das Maldivas. Apesar de parecer assustador, apenas 10 ataques não provocados por tubarões-lixa foram registrados desde o início dos relatórios. Embora geralmente não sejam agressivos, suas mordidas podem causar lesões graves. Os dentes desses tubarões agem como raladores e eles sugam sua presa, triturando-a enquanto mastigam, o que torna a mordida perigosa se forem provocados. Se um tubarão-lixa te morde, o resultado pode ser um ferimento profundo, com a pele e a carne dilaceradas em pequenos pedaços. O mais preocupante é que, quando esses tubarões mordem, muitas vezes se agarram à presa e não soltam, tornando o ache ainda mais doloroso e traumático. Um exemplo disso aconteceu em maio de 2016, quando uma mulher foi atacada por um tubarão-lixa enquanto mergulhava na Flórida. Isso com certeza faz qualquer um repensar a ideia de se juntar àquela mulher nas Maldivas, nadando entre 25 tubarões aparentemente inofensivos. Eu, por exemplo, não me arriscaria nem por um segundo perto de 25 aspiradores de carne. Mergulhar no oceano pode parecer uma atividade tranquila para as férias, mas a verdade é que você nunca sabe que criaturas estão à espreita, mesmo nas águas mais rasas. Os hóspedes do Splash Resort, na Flórida, ficaram em choque ao testemunhar um tubarão-martelo atacando um banhista solitário próximo à costa em 2021. Se você prestar atenção, verá que o tubarão, na verdade, estava atrás de um pequeno peixe que parece ter usado o banhista como escudo humano para escapar. Tubarões-martelo são predadores bastante agressivos e sua característica cabeça em forma de martelo melhora sua habilidade de localizar presas. As duas extensões externas de sua cabeça são chamadas cefalofólios e a posição dos olhos nas laterais permite que enxerguem tanto para cima quanto para baixo constantemente. Felizmente para esse banhista, nunca houve registros de um tubarão-martelo matando alguém em um ataque não provocado. As coisas poderiam ter tomado um rumo bem diferente se ele tivesse encontrado outro predador aterrorizante, um pouco mais afastado da costa. Em dezembro de 2021, David Sher se viu sozinho em águas abertas, cara a cara com essa criatura. Mesmo com sua balança de pesca para se defender, David estaria em sérios apuros se essa máquina de matar decidisse atacá-lo de verdade. O grande tubarão branco é responsável pela maioria dos ataques não provocados a humanos, acumulando um recorde de 354 incidentes, dos quais 57 foram fatais. Embora David seja um pescador experiente e amante do oceano, até ele admitiu que entrou em pânico quando o tubarão começou a nadar em sua direção. Felizmente, dessa vez, o Sr. Dentuço decidiu que David não parecia ser uma refeição apetecível. Porém, quando uma pessoa chama a atenção de um tubarão branco, as coisas podem ficar muito mais dramáticas. Agora, vamos nos aprofundar novamente. A mais de 900 metros abaixo da superfície, a luz que chega de cima é tão dispersa e absorvida pela água e pelas partículas que a cercam que tudo lá embaixo mergulha em uma escuridão
escuridão total. Embora o oceano profundo ainda seja um mistério, já conseguimos capturar em vídeo algumas criaturas realmente aterrorizantes que habitam essas profundezas, como esta aqui, por exemplo. Este é um tamboril, um peixe que se especializa em pescar outros peixes. Seu nome vem da palavra pescador, uma referência ao fato de que ele pesca suas presas. No caso do tamboril, a vara que se projeta de sua cabeça é chamada de isca e possui uma luz bioluminescente na ponta, composta por bactérias que emitem luz, usada para atrair suas vítimas até sua boca. Assim como as mariposas sentem atraídas pela luz, as presas curiosas são atraídas pelo brilho, indo diretamente para a boca desse peixe grotesco e se tornando o seu jantar. O tamboril não é apenas horrível de se ver, mas também possui algumas práticas de acasalamento bem assustadoras. Desde o nascimento, o tamboril meixo não está bem preparado para a vida marinha. Ele não possui isca, o que o torna incapaz de sobreviver por conta própria, levando-o a se agarrar a uma fêmea. O pequeno macho então morde a fêmea, que é muito maior, transformando-se em um parasita e extraindo nutrientes diretamente do corpo dela, em troca de seus espermatozoides, que podem fertilizar os ovos. Por mais complicadas que as relações humanas possam ser, depois de ver isso, sinto-me bastante sortudo. Imagine se essa fêmea quisesse ficar sozinha. Mas se você achou que o tamboril era esquisito, a próxima criatura subaquática que vou apresentar é tão bizarra que você vai achar que é ficção. O Macropina microstoma, também conhecido como peixe fantasma de cabeça transparente, é uma criatura fascinante e única, encontrada em profundidades de mais de 600 metros no oceano. Apesar de parecer que seus olhos estão na frente de seu rosto, esses são, na verdade, suas narinas. Seus verdadeiros olhos são as esferas verdes visíveis dentro de sua cabeça, chamadas de olhos tubulares, que podem se mover tanto para a frente quanto para cima. Essa habilidade permite que o peixe observe tanto o que está diretamente à sua frente quanto o que está acontecendo acima dele, algo útil para detectar presas enquanto nada nas profundezas escuras do oceano. E se prepare para se acostumar com o olhar fixo do Macropina microstoma, porque esse peixe não tem pálpebras e nunca pisca. Em vez disso, ele possui uma cúpula transparente cheia de fluido que protege seus olhos delicados. Esse escudo funciona como uma janela natural, permitindo que o peixe veja claramente enquanto seus olhos ficam protegidos das condições extremas de seu habitat. Felizmente, o Macropina atinge apenas cerca de 15 centímetros de comprimento, o que é um alívio, considerando sua aparência incomum. Imagine se ele fosse do tamanho de uma baleia, seus olhos teriam proporções gigantescas, comparáveis a bolas de boliche. É fascinante e um pouco assustador imaginar que criaturas com uma aparência tão alienígena realmente habitam o nosso planeta, mas felizmente elas vivem a grandes profundidades, longe de nós, no fundo do oceano. Agora, de volta à superfície, uma viagem de pesca pode ser relaxante e divertida, especialmente quando feita com amigos. No entanto, para um grupo de pescadores na Austrália, uma excursão durante o Ano Novo de 2016 quase se transformou em um encontro mortal. Enquanto pescavam na costa de Port Stephens, um marlim capturado quase empalou um dos pescadores. O peixe, famoso por sua força e agilidade, saltou da água com o bico afiado apontado diretamente para o barco, e os pescadores escaparam por pouco de uma tragédia. Mesmo fora d'água, o oceano nos lembra que nenhum lugar é completamente seguro. E se você acha que os predadores marinhos não podem te alcançar em terra, aqui vai algo ainda mais assustador: crocodilos no mar. Em uma manhã comum de pesca no norte de Queensland, na Austrália, Ivone Palma se deparou com uma cena assustadora. Após capturar alguns pequenos tubarões, um enorme crocodilo de água salgada, com cerca de 4 metros, emergiu das ondas para roubar sua pesca. Em muitos lugares do mundo, um encontro assim seria extraordinário, mas na Austrália, crocodilos surfando nas ondas são uma visão familiar. Esses répteis são extremamente territoriais e, quando precisam migrar, podem nadar por semanas.
utilizando as correntes oceânicas. Neste caso, o crocodilo encontrou um verdadeiro drive-thru de tubarões. Então, se você pensou que a praia era um refúgio seguro, é melhor reconsiderar. E caso isso ainda não seja assustador o bastante, há outro caso de dar arrepios. Enquanto um mergulhador e seu companheiro exploravam as águas da Austrália, um polvo maori decidiu fazer o mesmo com o mergulhador, da maneira mais assustadora possível. O polvo ignorou a câmera e foi direto para a cabeça do mergulhador. Felizmente, ele escapou ileso, mas a situação poderia ter sido muito pior, já que o bico de um polvo, escondido entre seus tentáculos, é afiado o suficiente para rasgar carne e até quebrar conchas. Por mais fofo que um polvo possa parecer, encontrá-lo frente a frente é bem mais perigoso do que se imagina. Enquanto os polvos habitam uma zona peculiar entre o assustador e o estranhamente adorável, outras criaturas marinhas cheias de tentáculos têm formas únicas de nos surpreender. Seja por sua habilidade de camuflagem, inteligência ou capacidades de ataque, a vida marinha é sempre cheia de surpresas. E o que parece inofensivo pode ser mais ameaçador do que você pensa. Todos os anos, caranguejos da espécie conhecida como caranguejo atum migram da costa do México para a Califórnia. Durante essas migrações, é possível avistar milhares deles em grupos densos. Nesta cena, a pequena cambada de caranguejos parece estar interagindo com a mão da mergulhadora Jessica Harman, talvez com curiosidade, mas também com a possibilidade de beliscar ou até morder. Mas será que esses pequenos crustáceos são inofensivos ou assustadores? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. A Grande Barreira de Corais é um dos locais oceânicos mais icônicos do mundo. Embora sua aparência vibrante e colorida possa lembrar um parque de diversões, há uma variedade de recifes fascinantes que podem se revelar perigosos. Não posso ser a única que prendeu a respiração enquanto ele estava submerso. Esse aventureiro e seus amigos encontraram um buraco escuro na água e decidiram se jogar nele para ver aonde isso os levaria. Não preciso dizer que essa é uma situação que se encaixa na frase "não tente isso em casa ou em qualquer praia local". Mergulhar em um abismo rochoso como esse pode resultar em sérias lesões. Além disso, ao entrar em um buraco como aquele, um movimento em falso pode ser fatal se você não conseguir achar a saída ou se for puxado por uma correnteza. Por sorte, ele conseguiu escapar dessa vez. Espero que ele reconheça a sorte que teve. Se a ideia de se perder em um labirinto subaquático já te deixou sem ar, espere até conhecer as profundezas do mergulho livre. Esse esporte é praticado sem nenhum equipamento de respiração. E se a ideia de explorar os oceanos sem uma fonte de ar não é suficiente para te deixar apreensivo, veja até onde esses mergulhadores conseguem ir. Este é Adam Stern, um mergulhador profissional que realmente adora saltar de forma intencional em penhascos subaquáticos. No mergulho livre, você só pode ir até onde seus pulmões suportarem, e se não tiver consciência dos seus limites, isso pode resultar no seu último mergulho. Felizmente, ele não só sabe como forçar o ar em seu ouvido médio, garantindo que não sinta dor, mas também conhece exatamente o tempo que pode passar lá embaixo sem risco. Mesmo assim, a maneira como ele não se agarra a nada enquanto mergulha no abismo rochoso só faz parecer que ele está dentro de um filme de terror oceânico. E agora, voltando aos horrores. Você pode pensar que as criaturas rápidas dos oceanos são as mais assustadoras, mas o próximo vídeo vai te convencer do contrário. Essa visão verdadeiramente impressionante encontra-se nas profundezas do Mar Atlântico, próxima à costa da ilha espanhola de Lanzarote, e certamente fará qualquer mergulhador hesitar. Este local é conhecido como Museu Atlântico, um museu subaquático que abriga 300 estátuas humanas em tamanho real, criadas pelo artista britânico Jason de Caires Taylor. Ele concebeu essa instalação artística como um lembrete de que toda a vida humana está sujeita aos movimentos e à força do oceano. Com o aumento dos níveis do
do mar, essa coleção aparentemente infinita de corpos de concreto nos alerta sobre o futuro da humanidade se continuarmos a ignorar a questão das mudanças climáticas. Essas estátuas se tornam ainda mais inquietantes durante a noite. E o museu, sem dúvida, consegue ser ainda mais assustador do que o último. Esse é um mundo subaquático verdadeiramente enigmático, habitado por nada menos que 450 estátuas humanas. Cada estrutura é feita de cimento com um pH neutro, permitindo que corais e algas cresçam livremente sobre essas pobres almas. A maioria dessas estátuas está no fundo do mar desde 2009 e já foi completamente transformada pela natureza, com suas formas e rostos se perdendo nas algas. No entanto, enquanto essas estátuas humanoides aterradoras cobertas de lama são, sem dúvida, inquietantes, há outras criaturas ainda mais bizarras por aí. Essa estátua subaquática, realmente aterradora, pode ser encontrada nas profundezas do Lac de Neuchâtel, na Suíça, a mais de 40 metros abaixo da superfície. Essa figura, um tubarão de quase 5 metros, foi criada em 2007 como parte de um curta-metragem de terror chamado Choque e rapidamente se tornou uma atração para mergulhadores em busca de emoções. Embora esse tubarão demoníaco seja apenas uma escultura, sua aparência é tão assustadora quanto a de um tubarão real, alimentando ainda mais o medo das criaturas marinhas. A instalação serve como um lembrete para aqueles que se aventuram em águas desconhecidas e, considerando tudo que foi mostrado no vídeo, é evidente que até mesmo as águas onde podemos ver o fundo não são necessariamente seguras. E você ficou assustado? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!